Me parece importante se você considera o audiovisual, a compreensão do audiovisual, das coordenadas que o audiovisual tem hoje na sociedade, se você considera que isso é importante. Não me parece que você vai encontrar conhecimentos mais substanciais sobre o comportamento de crianças e jovens, sobre o relacionamento deles com o audiovisual, se você for procurar no universo da pedagogia e mesmo no universo da psicologia, certo? Não me parece que lá sejam os melhores lugares, por um motivo muito simples. Em relação a isso, o mundo se transformou loucamente nos últimos 15, para usar uma aceleração mais intensa, nos últimos 10 anos. Então, talvez no campo da pedagogia e no campo da psicologia, em termos de trabalhos consolidados, publicados, amadurecidos, baseados em pesquisas, simplesmente você não tenha isso ainda disseminado. Acho que em locais que são de pesquisa de ponta, muito provavelmente, mas aí é mais difícil chegar lá. O lugar em que você consegue ter mais informações sobre isso, se ficar atento, é aquele que envolve empresas ou setores da economia que precisam estabelecer relações com crianças e jovens. E eles estão muito espertos e muito atentos a essas mudanças comportamentais. Entre esses setores, o de mídia, o de comunicação, aquele que até outro dia a gente chamava de jornalismo. Quero dar um exemplo do que eu estou falando aqui, me referindo a um congresso que foi realizado em Austin, no Texas, nos Estados Unidos, em abril, agora. Foi um congresso de inovações em jornalismo, né? Patrocinado pelo Google, para a imprensa da América Latina, né? Então foram veículos convidados pelo Google para irem até lá. Quem coordena esse programa de jornalismo na Universidade de Austin é um brasileiro, Rosenthal Calmon Alves. Está lá, vive nos Estados Unidos faz muito tempo. E o objetivo era apresentar trabalhos inovadores no campo do jornalismo. Trabalhos inovadores no campo do jornalismo quer dizer coisas que as pessoas continuam tendo interesse de ler, certo? Uma apresentação de material, seja lá em que mídia for, que dá vontade de o sujeito ler. E o sujeito, de preferência, jovem, né? Que quer dizer um leitor que você está capturando agora para ter nas próximas décadas. Em alguns casos, criança também, mas principalmente jovem. E aí um monte de coisas foi discutida nesse congresso. Acho que duas valem a pena a gente discutir aqui. Primeira delas, a ideia de segunda tela. Não sei se já foram apresentados a esse conceito, que é muito do nosso tempo. Segunda tela. Ele quer dizer que crianças e jovens, principalmente os milenares, os que já nasceram no século XXI, eles se habituaram a lidar simultaneamente com duas telas. Para eles isso é natural, certo? E você tirar uma tela gera uma sensação de desconforto. Está faltando alguma coisa com a qual eu estou habituado, certo? Duas telas. Aí as combinações de duas telas podem ser variadas. Em algumas circunstâncias, mais duas, inclusive, né? Mas duas telas pode ser televisão com celular, computador com celular, televisão com computador. Estou chamando de computador aqui, computador de mesa, tá? Pode ser televisão com tablet, tablet com celular. Então, os milenares, claro, que vivem em locais onde há acesso a esses aparelhos, né? Que, de qualquer maneira, se tornam cada vez mais acessíveis a parcelas maiores da população. Eles criaram essa ideia de que tem sempre duas, estão lidando com duas ao mesmo tempo. Perceba como isso é um problema que está sendo discutido já nesse momento para a indústria do cinema. Lembra o que eu acabei de dizer? O que é cinema? O cinema é você sai de casa, vem para uma sala como essa, se desliga do mundo exterior, se desliga das suas preocupações, se entrega ao que você verá e tal. Bom, o cinema vive da ideia de ser a única tela do seu espectador. Ele não convive bem com a ideia das duas telas. Aquela minha brincadeira de você estar no cinema e você, ou seu vizinho de poltrona,
está vendo o WhatsApp, né? Está recebendo e está devolvendo, ou está dando uma olhadinha para ver as últimas notícias enquanto assiste ao filme. A sala de cinema não é um espaço que abrigue bem essa ideia, certo? Porque, vê, isso aqui ilumina toda a sala para trás de você, a tela do seu celular. Isso cria problemas para as outras pessoas, se não cria para você. Seus vizinhos são naturalmente distraídos por esse movimento. E o filme foi feito para alguém que fica nele o tempo todo. O filme não foi feito pressupondo que você está olhando para ele, olhando um pouco para cá, olhando para ele, olhando um pouco para cá. Ele não foi pensado para isso. Ele poderia ter sido pensado para isso, mas não foi. Os filmes ainda não são os filmes de cinema. Então, veja, essa indústria está toda preocupada com a emergência desse cidadão do século XXI que precisa de duas telas. Em alguns ambientes aí já tem a brincadeira de que as salas de cinema daqui a pouco vão ter todas elas um dispositivo para você conectar o seu mobile, o seu aparelho móvel, pode ser um celular, mas pode ser um tablet também, com uma cobertura especial para a luz não afetar a vizinhança, né? Mas você estaria admitindo que é isso aqui. Não vai dar certo mais ficar brigando com quem faz isso, porque daqui a pouco quem faz isso é maioria. E aí, bem, né? De qualquer maneira, há uma discussão, como lidar com isso. Do mesmo jeito que tem essa brincadeira, só uma brincadeira, bom, em cada poltrona um dispositivo, tem uma outra proposta agora já séria de você fazer sessões com chapelaria. Certo? Em algumas sessões, você abrir uma chapelaria e dizer para todas as pessoas, por favor, entrega aqui seu celular. Mas, vê, não é uma coisa de policiar, não é para isso. Dizer, você não vai poder ligar. Não, não, não. Eu estou te convidando a entrar numa sala de cinema sem o seu celular. Estou te convidando a ter uma sessão de cinema old school, a moda antiga. Né? Vintage. Sinta-se como os espectadores de antigamente se sentiam. Entre numa sala de cinema sem o seu celular, guardamos para você aqui na chapelaria, gratuitamente, não se preocupe, na saída você pega. Isso eu já ouvi, dono de cinema começar a pensar. Podia ser numa sessão assim, a chapelaria podia montar ali, certo? Olha só, o impacto das duas telas sobre uma mídia que foi feita para ser a única tela. Você entende melhor essa história das duas telas vendo televisão, vendo a quantidade de programas de televisão que estão lidando de maneira frontal com a existência de uma segunda tela. Pense em transmissões esportivas em que os caras ficam conversando sobre quem mandou tweet, a pergunta que chegou não sei aonde, Casa Grande, você acha que o Rogério Ceni devia se aposentar? Certo? Tão feliz que me deram essa cadeira verde. A televisão convive com a ideia das duas telas. A natureza do que passa na televisão não é refratária a uma segunda tela. Ao contrário, é possível integrar. É o que parte da programação de TV tenta fazer já, porque a convicção é quem está sentado ali não está com essa única tela. Está com mais alguma coisa aqui. Então, você não vai brigar com isso, ao contrário. Você vai tentar transformar essa segunda tela numa aliada, digamos. Vai tentar integrá-la ao que está acontecendo. Guarde essa ideia. Ela pode ter, em algum momento, relação com as suas atividades ou com os teus interesses. E uma segunda coisa desse congresso aí é um número que pode parecer assustador se você não conhece crianças e jovens nascidos no século XXI. Porque se você conhece, aí... Pronto, não precisava ninguém te dizer. Embora o número seja, em termos absolutos, uau, impactante. Uma pesquisa americana mostrou que os mobiles, os aparelhos celulares, principalmente, mais do que os tablets, eles são os aparelhos que parece que vão sobreviver. Eles. Então, veja, tablet, parece que não. E veja, o que nós estamos fazendo agora no Brasil? Comprando tablet para a escola, certo? Gasto meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro de todo mundo, comprando tablet, que daqui a pouco vira sucata. Nos Estados Unidos eles estão achando isso, tá? Que esse aparelho aqui tentou, teve uma sobrevida, tem uma vida e tal, mas não é por aqui que vai.
vai por aqui, por um aparelho que pode ser maior, como já é o último modelo do iPhone. E ele acaba com o tablet. Tá. E por que esse aqui? Porque ele teria se tornado, para os cidadãos do século XXI, um complemento do próprio corpo. Mais uma vez, você tira, parece que arrancou o braço da pessoa. Cadê o... Você passa mal, né? Digamos, um cidadão do século XXI, na minha circunstância aqui, estou com o meu aparelho desligado desde a 1h da tarde, o cara está passando mal, está tendo síndrome de abstinência já. Certo? De modo que esse cidadão ele cria um jeito de não ficar assim. Então, se eu tivesse já sido virado um dependente do mobile, eu estaria com ele ligado e teria criado um jeito de integrá-lo ao que eu estou fazendo aqui, para ter desculpa de que ele está ligado. Certo? Então, veja só, pessoal, eu vou fazer aqui uma foto de vocês para demonstrar como hoje nas redes. Então, estou colocando aqui no Twitter essa foto, olha só que legal e tal. Então, como eu dizia, o audiovisual e a educação, eles são importantes, e tem que, é verdade. Tal. Olha aqui já, fulano de tal, de Teresina, viu aqui o coisa, ele está perguntando, puxa, mas é verdade que o audiovisual não sei o quê? Precisa disso? Precisar não precisa, mas se você é dependente, está aqui a desculpa para você continuar com o negócio ligado, continuar conectado e tal. Bom, mas eu não sou cidadão do século XXI, ainda consigo estar desligado. Essa extensão do corpo é acionada por pessoas nascidas no século XXI, é acionada 150 vezes ao dia, em média. Não quer dizer que são 150 operações. São 150 vezes em que ela é acionada. Cada vez em que ele é acionado, mais de uma operação é comportada. Certo? Então, digamos que eu ligue, deixa eu ver e-mail, deixa eu ver o Facebook, opa, tem uma notificação, opa, que foto bonitinha, curte e tal, não sei o quê, pum, papá. Twitter, oh, que legal, olha o meme do Rogério Ceni, Instagram, selfie na fábrica de cultura, e foi uma vez, né? Isso conta uma vez. E eu entrei em 4 coisas diferentes, digamos, aplicativos, redes e tal. Contou uma vez, tá? Eu desligo. 2. 150 vezes ao dia. Cidadãos do século XXI. Então, só para reforçar o que eu tinha dito, né? Se te interessa entender melhor crianças e jovens, dá uma olhada para esses lugares, assim, sabe? Congressos de mídia, como esse, um congresso de jornalismo, de inovação no jornalismo, porque são empresas como essas que precisam sobreviver, elas precisam entender muito bem quem são os caras do século XXI. Então, eles estão pesquisando, eles estão louquinhos ali atrás. Sabe como é? Escola, precisa entender? Não precisa, né? Todo mundo compulsoriamente tem que ir para a escola. Ela não precisa entender mais ou menos. Não é o melhor lugar. Curso de pedagogia não é o melhor lugar. Psicologia, talvez algum dia. Hoje, acho que ainda não. Vamos lá, ó. Na ordem que chegou aqui. Fugindo um pouco do que foi discutido, mas ainda sobre o conteúdo midiático. Esses dias li que no Uruguai o presidente Mujica, presidente Mujica, como medida para desestimular a violência, ou a audiência para a violência, proibiu a veiculação de programas policiais, como Cidade Alerta, Brasil Urgente, etc. Como você encara esse tipo de medida? Boa oportunidade para a gente falar da televisão. Antes de vê-la nesses termos, como uma ladra do tempo. Certo? Então, assim, ó, antes de discutir conteúdo na televisão, me parece importante entender que ela é uma terrível ladra de tempo, porque ela é sedutora, sabe como é? É fácil você se sentar diante dela e se entregar, né? Ela foi construída para isso, para você sentar e se entregar, e fica lá horas e tal, não sei o quê. Esse perigo aumenta num país como o nosso, em que os índices de alfabetização, mais do que isso, em que os índices de leitura,
o volume de leitores é muito abaixo do desejável, para falar elegantemente, certo? Gostaríamos todos, tenho certeza, de que nesse país se lesse mais pessoas tivessem mais o hábito de ler. O quê? Bicho, qualquer coisa, lê aí. Jornal, livro romântico, revista, Proust, Joyce, lê. Né? Há, inclusive, uma defesa de tese de que o espaço descomunal, desproporcional que a televisão ocupa na sociedade brasileira tem a ver com o fato de ela ter se expandido o seu alcance nos anos 70, por razões também políticas, como sabemos, mas, enfim, ter expandido o seu alcance num momento em que a base de leitores no país ainda não tinha sido ampliada, em que analfabetismo era um problema sério e coisa e tal. Entendeu? A televisão chegou antes, como ela é fácil de ser digerida, ocupou um espaço. Putz, tirá-la desse espaço é complicado. Então, vamos lá. Não me parece, porque é isso que se pensa em outros lugares também, que a televisão sozinha represente um problema que deva ser combatido. Você olha para ela e diz, temos que acabar com você. Não. Temos que diminuir o tempo que as pessoas dedicam a você. Essa é um pouco a equação. Não dá para você imaginar que, na média, um cidadão brasileiro veja 3, 4 horas de televisão por dia. Porque se ele está vendo 3, 4 horas de televisão por dia, ele não está fazendo outras coisas. Esse é que é o problema. Certo? São horas preciosas que ele podia estar dedicando a 500 outras atividades. Eu falei aqui de leitura, pelo amor de Deus, que o cara vai andar na rua, que ele vai encontrar os amigos, que ele jogue buraco, que ele, faça o que ele achar melhor. Que ele não dedique tanto tempo à televisão. Ela não merece essa atenção toda. Certo? Tem outras coisas que merecem atenção também. E desde os anos 70 há uma corrente que reflete sobre o vídeo e a educação, né? Pensando aqui na televisão e na educação, que se ocupa desse raciocínio. Né? Não podemos deixar que esse negócio tenha tanta importância. Agora, sai do âmbito das crianças e jovens que dedicam X horas e vai para o âmbito de uma sociedade como a nossa, que em boa medida é mediada pela televisão. Aí entortou de vez. Certo? Bem, em termos claros, sem ficar dando muita volta, nenhum país que eu conheça tem uma emissora de TV com o poder que a Globo tem. Não tem, porque não pode ter. Sabe como é? Embora ela seja uma concessão pública, ela pertence a um grupo privado. Esse grupo privado faz, a rigor, o que bem entende dessa concessão pública. Não segue nem em direito o que está escrito lá na concessão. Então não pode um grupo ter esse poder sobre a vida do país. Sabe como é? Não pode o grupo editar um debate político e decidir uma eleição, como em 89. Não pode, desculpa, não tem desculpa. Se você fala disso nos Estados Unidos ou na Europa, mostra os índices históricos da Globo, diz que ela é ainda, depois de tanto tempo, a principal emissora que pertence à principal organização. Não, não divide com mais 2, 3, 4. Não tem outros grupos de mídia impressa que rivalizam, tal. São esses caras, eles é que dizem, eles é que resolvem. Uma novela faz todo mundo em ponto de ônibus ficar discutindo qualquer coisa. Mas, espera aí, é muito poder, né? Na mão de... Bom, enfim, volta. Só para lembrar que vai lá em cima, volta. Então, agora, para a discussão de conteúdo. Então, eu não sei se é o Mujica ou a Dilma, ou o Obama, que tem que tomar a decisão de que certas coisas podem ou não podem estar lá, ou podem num determinado horário. É a sociedade, né? Isso não é decisão de governante. É a sociedade que precisa criar mecanismos para discutir isso. Como o Mujica é simpático, a tendência é achar que tudo que ele faz é simpático. O Uruguai tem 2 milhões de habitantes, talvez o Mujica consiga conversar com os 2 milhões, um por um. Tudo bem? Como vai? Isso aí é prova? Não, tá. Esse país tem 200. É um pouco diferente. Né? Os Estados Unidos têm 300. As coisas são um pouco mais complicadas nessas horas. Então, acho que não é uma pessoa que tem que resolver. É a sociedade que tem que discutir. Antes de discutir o conteúdo de violência desses programas,
abomináveis, né? Mas aí sou eu que estou dando a minha posição como espectador. Isso é horrendo, faz mal. Os caras berram, uma coisa, uma representação do mundo que te faz ter medo de sair aqui por essa porta, né? Tá todo mundo bem. Se abrir a porta, entra o sol. Você assiste um desses programas, você fica achando que quando abrir a porta, entram os caras com metralhadora, vão sequestrar todo mundo, vão meter um revólver na sua cabeça. Certo? Se você fica vendo aquilo todo dia, é uma ideia um pouco deturpada do mundo que você constrói, com base nessa representação. Então, sim, estou te dizendo que, como cidadão, isso me incomoda. Eu não vejo. Quando eu entro numa padaria e está isso ligado na televisão, me incomoda e tal. Mas não é por isso que eu acho que uma decisão, uma canetada, tenha que tirar do ar. Eu acho que seria tão legal se a sociedade tivesse mecanismos de representação que discutissem a programação de TV, discutissem, convidassem esses caras, inclusive. Chama o Datena. Datena, vem conversar com a gente. Datena, a gente fez aqui uma contagem, rapaz, 243 notícias de morte essa semana passada no seu programa, não sei quantas. Você berrou no ouvido do telespectador 49 vezes, tal. Conta pra gente, Datena. Você faz terapia? É? E discute, e daqui a pouco a gente resolve que tudo bem, esses não é isso, não haverá censura a esses programas, eles não serão proibidos. Mas eles não vão poder passar à tarde. A gente estabelece que vão passar depois das 11 da noite. Porque tem um negócio chamado classificação indicativa. Ué. E a gente resolve com esses programas, classificação indicativa, 18 anos, certo? A sociedade, grupos que representam a sociedade decidem que o programa do Datena é 18 anos classificação indicativa. Se é 18 anos, não pode passar no meio da tarde. Não. Voa. Ou decide que não é programa da TV aberta. Mas como é que você decide? Bom, espera um pouco. Puxa as concessões. Leia a concessão. Está escrito em algum lugar que não pode ter? Está aqui, ó, não pode isso, não pode aquilo. Espera aí, está parecendo que enquadramos aqui. Então, pela concessão que a senhora assinou, emissora, não pode ter isso nesse horário. Poderíamos tomar uma providência para respeitar a legislação? E aí vai descobrir que pode ter na TV paga. Não sei, estou aqui examinando cenários, certo? Um encaminhamento desse problema que me parece mais razoável, né? Quer dizer, permitir que a própria sociedade pense sobre isso e que as coisas venham a público. Que o próprio Datena faça um programa especial para discutir o Datena. E a gente vai lá no Datena para dizer, então, Datena, pô, muito sangrante o seu programa, cara. Ó, eu gravei aqui um negócio, pode botar no ar aí? Ó, o que é isso? Pô, não dá. Outra pergunta, que a ideia da segunda tela geralmente é compreendida como sinônimo de perda de profundidade na reflexão e ou conteúdos. Como não ficar preso a isso? Como não interpretar de maneira maniqueísta, nostálgica e ou depressiva a ideia de segunda tela nas nossas práticas artísticas? Boa pergunta. De fato, percebo, principalmente, né, nas gerações mais velhas, um preconceito, né? Então diz, imagine, eu vou mudar de situação, tá? Mas eu volto aqui. Você vai hoje num bar, duas pessoas numa mesa frente a frente, as duas no celular, entendeu? Em vez de conversarem umas com as outras e tal. Desculpa, quem fala isso é um babaca, certo? Não está entendendo nada, de nada. Porque ele pressupõe algumas coisas que são absolutamente fantasiosas. Por exemplo, ele pressupõe que nos velhos tempos em que não havia o telefone celular aqui, as pessoas, de fato, ficavam conversando sem parar, uma olhando para a cara da outra. Então, essa pessoa não foi apresentada a amigos e casais que ficavam silenciosamente ali. E não estou querendo dizer que haja problema disso. Ora, bolas, qual é o problema? Tem que falar? É isso? Não sei, não pode não falar? Fica quieto. Então, mas pressupõe que não era assim antes. Engano. Segundo, está pressupondo que não tem comunicação aqui, quando, na verdade, a minha experiência diz que tem muita, porque boa parte disso aqui de ir para a tela é porque... Isso, não, peraí.
Olha o que eu vi. Você viu isso aqui? Fulano. Ó. Achei. Então, não. Vai fechar às 11. Putz. Não, peraí. Então a gente podia ir... não sei, vamos ver. Se você não estiver entendendo que é isso que está acontecendo, você é só um babacão. Né? Volta. Escola. Baixíssima tolerância. A segunda tela. Se você entender que a primeira é o quadro, é a tela de controle aqui, né? Do mestre, o sábio. E a segunda é qualquer tela com os alunos aí, celular, tablet, computador portátil. Então, a minha experiência como professor talvez seja muito específica, mas ela diz que essa segunda tela pode ser soalhada e ela torna a coisa tão refrescante, tão sossegada, e você tem mecanismos tão sacaninhas de trazê-la para você em aulas de cinema, por exemplo. Então, vamos lá, hoje estamos discutindo isso aqui, certo? Então, rapaz, o Michael Winterbottom fez um filme sobre esse negócio. Eu não estou lembrando, é um filme de 2008. Professor, em this world, neste mundo, isso, nesse mundo. Vê para mim aí, já que você está, vê se o roteiro é do Michael Winterbottom. Não é, professor, é do John... Ah, é verdade, porque esse filme não foi o Winterbottom que escreveu. Vem para cá, fica com a sua segunda tela. Entra. E enquanto você está vendo no IMDb qual é o filme do Michael Winterbottom de que eu falo, você também está vendo no WhatsApp, você também viu não sei o que no Facebook, viu? E qual o problema? Se você continua entre nós, certo? Se você... Porque esse raciocínio de que se tiver ali também vai nos deixar, pressupõe que antes não deixava, mas este que vos fala já cochilou na carteira assim, ó, com muito sono, muito cansado, com licença. Como? Você acha que não? Antes disso, todo mundo ficava ali, prestando atenção todo o tempo, toda hora, não ficava pensando na namorada, não pensava no hambúrguer. Está aqui? Estava, também estava. E chego nos meus meninos de 12 anos, lá na minha classe de 7º ano. A escola não deixa usar o celular no período de aula. Pode usar até iniciar a aula, depois no intervalo, depois no fim. Durante a aula, não. Mas um dia eu dei uma atividade lá, um sujeito de 12 anos acabou cedo, e ele falou, professor, posso ouvir música? Aí, na hora, rápido, né? 1 segundo, disse, pode, mas você vai usar fone, né? Ele, bom, criei jurisprudência, né?